Tem algum tratamento específico para broca da rama? Olha, produto sistêmico, você tem que iniciar necessariamente, se já há um histórico de problemas com broca da rama, broca da haste, né? É a mesma broca. Você tem que fazer as aplicações meados para o final do mês de fevereiro. Isso mesmo, porque aí é onde começa a ter infestação. Então você tem que, neste momento, você começar a entrar com produto sistêmico. Então, a partir de meados para o final de fevereiro é onde há o maior nível de incidências e os problemas começam então a aparecer ali para meados, para o final, geralmente mais para o final, né? Final de março e aí abril em diante, tá bom? Então, inicia-se ali fazendo um produto sistêmico, tá bom? Já a partir de meados do mês de fevereiro. Tem uma distância entre ruas de 3,6. Qual a distância entre plantas? E quantas hastes eu devo usar ou utilizar, né? Bom, você tem 3,6 metros entre ruas, então uma rua e essa temos 3,6 metros. Vamos lá. Se você vai trabalhar com café de Rondônia e os robustas amazônicos, você pode trabalhar aí até meio metro entre plantas que você não tem tanto problema. O ideal é que você deixe ali uma população, tá? E nessa população que tenha, o que seria a população, Marcel? A quantidade de plantas, seja que nos robustas amazônicos você pode trabalhar entre 8 e 9 mil hastes. Tem respondido fantasticamente bem. Como assim? Se você tem ali então 3,6, né? Vamos lá, 3,6, tá aqui ó, 3,6. Vezes 0,5, por exemplo, tá 1,8. 10 mil dividido por 1,8 daria 5.500 plantas. Então você teria que trabalhar necessariamente uma ou a cada, como um colega meu já fez, a cada 4 plantas, a cada 3 plantas deixa uma planta com 2 hastes. Para que isso? Para você ficar numa média de 8 mil hastes por hectare para os robustas amazônicos. Bom, agora se você for trabalhar com os cafés conilons aí no Espírito Santo, sul da Bahia, aí você tem que trabalhar com uma forma que o seu espaçamento não seja menor do que 70 centímetros entre plantas. Por que isso, Maciel? Porque a gente está vendo um alto nível de abortamento entre essas plantas, coisa que nós até o momento não estamos presenciando nem vivenciando esse nível de abortamento entre plantas nos robustas amazônicos. Então, já quando a gente fala nos cafés conilon, sim, então eu recomendo pelo menos 70 centímetros, não fazer menos do que isso entre plantas. Então 3,6 de 0,7 pelo menos, 0,8 entre plantas. O ninjano, pessoal, ele tem também extrato purificado de nim, que você já encontra ele já pronto, tá? Você só dilui na água e faz a aplicação, já vem pronto. Bom, se você tiver a planta do nim, tem como você também fazer a solução dele. Vou explicar como. Bom, o que você pode fazer? Você vai pegar aquelas partes das ramas mais novas do nim, vai retirar aquela parte, tá? Vem com folha, vem com ramo ali, ramos mais novos. Aquilo você vai macetar ele ou colocar ali dentro de um liquidificador, bate ele ali, tá? Coloca o mínimo de água possível, só um pouquinho, só para não ele dar o primeiro arranque. Bom, fez aquilo ali, você pega um pano e coa ele, tá? Pode coar ele num pano mesmo, aperta bem. Aquela quantidade dele que ficar, pouco sobrou isso aqui, né? De sumo. 3 partes vão vir de álcool, tá bom? Você coloca 3 partes de álcool. Por que isso? É muito importante, o álcool é que vai fazer ele que possa agir. Vai deixar descansar por 12 horas. No dia seguinte você vai pegar 40 ml dessa solução, de uma parte de nim e 3 partes de álcool, e vai dissolver em 20 litros de água e pode fazer a pulverização. Controla ácaro, você vai controlar aí percevejo, você vai controlar lagarta, você vai controlar bicho mineiro, tá bom? É muito bom. Bom, porém, não tem como guardar por muito tempo, tá? Fez, usou, 24 horas no máximo, tem que fazer novamente porque ele não aguenta muito tempo,
tá bom? Então aí faz a quantidade pequena, sempre que dê para fazer uma bomba, olha só, econômico demais. Bom, apareceu essa pergunta aqui: meu café sofreu muito com desfolha após ventos fortes no Espírito Santo. Por onde começar? Bom, se o nível de desfolha desse seu café for um nível quase um nível extremo mesmo assim, aí seria bom você, se você já colheu, tinha que saber também como é que tá a situação desse seu café, né? Você já colheu ele ou não? Se você já colheu ele, deixa ele descansar, tá? E aí entrar com a nutrição e ter que dar uma forçadinha no nitrogênio para induzir mais folha. Infelizmente mesmo, ano que vem você vai ter um prejuízo na sua safra, na sua colheita. Se você não colheu, é colher logo, porque ele vai estar exposto ao sol e vai queimar os frutos, vai desidratar esses frutos e vai fazer o que? Vai forçar uma maturação, e aí você vai ter prejuízos também. Então às vezes é melhor você tirar ele, tá? Até mesmo verde, e colocar ele para secar mais lentamente, para depois, mais amontoado, né? Depois você vai abrindo, que deixar ele exposto literalmente ali ao sol, se o nível de desfolha for muito grande mesmo. Só o calcário é capaz de suprir a demanda de cálcio e magnésio no café? Olha, de um modo geral, não. De um modo geral, não. Por que de um modo geral? Porque boa parte dos solos que a gente tem percebido, seja do Espírito Santo, seja da Bahia, seja de São Paulo, seja de Minas, seja de Rondônia, seja do Acre, tem baixos níveis de cálcio e baixos níveis de magnésio. Então, por mais que você faça a aplicação ali, né, já não venha fazendo a aplicação de algum produto, algum nutriente, adubo à base de cálcio ou à base de magnésio, muitas das vezes só o calcário não é capaz de suprir. Mas quando eu falo isso, pessoal, capaz de suprir, é para que você não chegue na alta produtividade. É para que você chegue à alta produtividade e não saia da alta produtividade. Porque se você quiser simplesmente chegar até lá, tá, você consegue chegar. Mas se você não conseguir fazer essas coisinhas e se prender às vezes a só mesmo o próprio calcário, você chega no topo, mas logo logo você desce para cá novamente, e aí fica junto na mediocridade. Quando eu falo mediocridade, é mediano, tá bom? Não tô falando lá de medíocre não, ninguém é falando naquela questão mediana, você volta ali para a mediana, tá bom? Então, não, de um modo geral não, mas se seus níveis de cálcio esteja ali 2.8, 2.9, 3, tá bom? Eu gosto muito 3,5, 4, trabalhar 3,5, 4, trabalhar sempre pensando em 3,5, 4, porque você nunca vai deixar essa planta sofrer com deficiência ou necessidades de calcário, porque o calcário ele ajuda a crescer as partes de crescimento, os meristemas, as partes meristemáticas. O que é isso? Vendo aquelas plantinhas lá, ó, é a parte superior que cresce, é a parte radicular que a gente não vê que cresce. Ele ajuda na divisão celular, e dessa divisão celular faz com que a planta cresça, tanto na parte superior apical quanto na parte inferior. E quando a gente fala de magnésio, né, os calcários de um modo geral aí tem baixa quantidade de magnésio no solo, e aí também as rochas que a gente tem, boa parte delas também os percentuais são baixos. Então é bem legal você já observar, não trabalhar menos aí, tá bom? Não trabalhar menos que 0,9. Eu particularmente gosto muito de trabalhar sempre acima de 1. Mas por que isso, Marcelo? Talvez no começo você sinta um pouco, mas depois que você chegou lá, aí você começa a navegar em outros mares. Nossa questão aqui, a gente sempre tenta conscientizar vocês, que não é você chegar lá na alta produtividade, é você chegar e permanecer em alta produtividade. Como faz um bom preventivo de foma para a florada? Pessoal, o foma, ele é característico, tá? Para café arábica. Ele não é tão característico em cafés conilons, beleza? Se você vê alguém falando, Maciel, meu café conilon tá com problema de foma, cara, isso não é normal. O foma ele é um conjunto de coisas
que proporciona isso. E dentro desse conjunto de coisas, ou conjunto de fatores que proporciona isso, está ligado principalmente a baixas temperaturas, tá? Alta umidade. Tá? E o que acontece? Regiões de cafés conilons, geralmente aonde? É regiões mais baixas, abaixo de 500 metros, que geralmente então você é os mais quentes. Marcelo, quer dizer que não dá foma no café conilon? Dá foma no café conilon, mas muito menos frequente do que café arábica. É até comum você encontrar foma dentro dos viveiros, porque lá tem o que? Muita umidade e proporciona um ambiente muito propício para o desenvolvimento do fungo. Bom, quando a gente fala então agora em café arábica, se esse for o seu problema, o FOMO ele geralmente, quando é que ele ocorre? Baixas temperaturas, tá? Baixa temperatura, alta velocidade do vento, olha aí, tá? Deficiência hídrica, olha aí, né? Que mais? Deficiência nutricional. 4 coisas, na verdade, que abrem porta para um fungo. Então, é um complexo de coisas que acontecem que gera isso. Quando é que gera isso, geralmente? Agora, por quê? Agora começa a esfriar. Agora, além de esfriar, né, começa a ter ventos fortes e ventos frios. Também você tem ausência de água para quem não tem irrigação. Geralmente isso ocorre mais aonde? Em cafés de altitude que não tem irrigação, que geralmente o FOMO dá mais em quê? Em cafés arábicas. E aí, a questão nutricional, o café chegou a um ponto agora, você fez 2, 3 adubações no final e no início do ano, o café vai sentir, acabou de sair de uma colheita, tá bom? O que a gente pode fazer então? Entrar com produto preventivo, a base de tubeconazol ou a base do nosso amigo triazol. Tem vários e vários produtos no mercado excelentes para poder fazer essa prevenção para você. O que você acha de adubação com nitrobó no pós-colheita? Olha, eu acho legal, mas por que tem que esperar o pós-colheita? Você já parou para pensar nisso? Por que você tem que esperar até o pós-colheita? Você está pensando em nitrogênio ou você está pensando em cálcio? Ou pensando em boro? O que você está pensando com isso? Vamos lá, por que então você não pode fazer isso antes? Por que eu falo isso? Porque quando chegar na época da florada, já tem cálcio suficiente, já tem boro suficiente, e aí você não tem aquela preocupação em correr para poder fazer a aplicação de algo. Porque aquilo já tem, a planta tem que metabolizar, aquilo tem que ser solubilizar, a planta não vai conseguir absorver tudo de uma vez, entendeu? Então, se você estiver pensando, tá? Em reposição de cálcio e boro, principalmente cálcio, faz agora. Se é boro, faz agora. Se é zinco, faz agora. Porque logo essa planta ela começa a entrar em uma espécie de dormência. O metabolismo dela desacelera, ela passa a absorver menos nutriente. E aí, se ela absorve menos nutriente, mesmo que está no solo, ela não vai conseguir absorver. Na hora que a planta precisar, vai ter uma florada legal, não vai pegar. Entendeu? Então não espera não. Não espera, se possível, tá? Faz agora, já faz logo já. As recomendações, inclusive, que eu faço, recomendo, venho falando, ó, a galera do treinamento, a galera da mentoria, para vocês aqui também, tá? E da consultoria que eu faço, eu já venho falando desde do mês de fevereiro. Tenta resolver a situação de cálcio, zinco e boro até o mês de abril. Então assim, Marcelo, eu estou iniciando junho, eu tenho que parar. Não para, pô, você não fez, faz. A galera lá que já vem nos acompanhando já sabe, já vem fazendo, já vem resolvendo essa situação, para que quando chegar lá na frente, você não se preocupa mais, que é um período muito seco, tem a questão de deficiência hídrica, a planta vai diminuir a velocidade dela, então o metabolismo dela, então a absorção diminui também, entendeu? Então tenta fazer agora, show! Mas é muito bom. Aí se caso você não conseguir, pós-florada, tem que fazer, aí é obrigatório, tá bom? Obrigatório mesmo.